Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Diogo da Luz e hoje eu trago mais um vídeo da nossa série de estudo de caso, onde a gente pega as planilhas da Luz e tenta explicar alguns conceitos de gestão aplicados, principalmente tentando resolver algumas dúvidas que alguns clientes nossos trazem e que a gente vê acontecendo aí em alguns casos de consultoria, enfim, do nosso histórico. Hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho mais sobre plano de contas no fluxo de caixa, que é uma tarefa, né, uma primeira tarefa ali de organizar a gestão financeira. E eu sinto que muitos consultores, quando vão aplicar um serviço de organização de gestão financeira ou utilizar a planilha de fluxo de caixa, eles tendem um pouco a negligenciar essa criação do plano de contas, ou tentam simplificar demais, enfim, ou categorizar errado. E eu queria trazer um pouco de alguns exemplos é, de um plano de contas até simples que vocês podem utilizar nos casos de vocês. Mas antes de tudo, eu quero que vocês entendam a importância de criar um bom plano de contas, assim, né? E por que vai ser importante criar um bom plano de contas? Por que é importante a gente categorizar e criar um plano de contas, né? Mesmo que seja um plano de contas simples, o plano de contas ele existe para organizar tudo o que está acontecendo. Se a gente só registrasse entradas e saídas como entradas e saídas no negócio, a gente não ia conseguir entender direito o que aqueles dados estão falando com a gente, né? Dados são muito importantes. É a partir desses dados que a gente toma decisões, é a partir desses dados que a gente consegue priorizar é, caminhos que a gente quer tomar no negócio. Então, se eu só registrasse, por exemplo, entradas e saídas, né, uma gestão financeira muito simplificada, sem tentar categorizar os gastos e despesas e as receitas, o que aconteceria se eu perguntasse, digamos que você tem um negócio, né? Você tem uma padaria, e aí eu perguntasse o que está gerando mais custo para a gente? Você não ia conseguir responder, porque só está categorizado como entradas e saídas. Você teria que provavelmente olhar os maiores valores que estão saindo e tentar descobrir pelas notas e tudo mais. Então, a gestão financeira, ela parte desse pressuposto que organização é algo que vai ajudar você a tomar melhores decisões no futuro quando você olhar esses dados consolidados, né? Como é algo que está acontecendo o tempo todo e o fluxo de caixa é isso, no fim das contas, né? São coisas que estão acontecendo no dia a dia. Você está organizando tudo aquilo que está acontecendo no dia a dia para tomar melhores decisões no futuro. Eu gosto muito de fazer algumas analogias de vez em quando. Uma analogia que eu gosto é quando você vai para uma viagem, por exemplo, você tira várias fotos dos lugares que você visita. E aí depois, quando você vê essas fotos, você consegue lembrar, ah, beleza, isso aqui foi legal, isso aqui não foi legal, e etc. Eu acho que essa minha analogia é meio doida, mas eu gosto de pensar que o fluxo de caixa ele serve justamente para você lembrar e você entender o que foi bom, o que foi ruim ali naquela viagem, entendeu? No caso do fluxo de caixa, entender como aquelas receitas impactam ou não. É por isso que, mesmo se for um plano de contas simples, é importante que ele esteja organizado de um jeito que te ajude a tomar decisões no futuro, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma empresa de consultoria que também vende alguns produtos fechados para pessoas que não querem comprar consultoria. É bem o caso da Luz lá no começo, né? Que a gente tinha as planilhas, a gente vendia as planilhas, mas também prestava consultoria. Então, eu não vou entrar muito. Eu quero trazer um exemplo de quanto é, um exemplo de receita mesmo, de tipo, da onde a gente tira mais receita, né? Mas o ideal é você ter, beleza, eu tenho receitas da operação. Quais são minhas fontes de receita? Com produtos ou serviços. Nesse caso aqui que eu trouxe, né? Essa empresa de consultoria que vende produtos. Então eu vou estar aqui, receita de venda de produtos, receita de venda de serviços. Pronto. Eu já consigo entender exatamente se alguém me perguntar de onde vem a maior parte da receita operacional da empresa, lá no futuro eu vou saber responder, porque todos os lançamentos estão categorizados nesses tipos de receita, tá? Então, só para tentar entender, né? Um plano de contas ele tem três níveis geralmente. Ele tem o nível sintético, que é o nível das maiores contas, né? Dos maiores grupos ali. Então, tipo, receita operacional, custo, despesa, despesa financeira. A nossa planilha vem com todos esses grandes grupos do sintético já cadastrados. Só que dentro de receita operacional, você pode ter N tipos de receita, né? Você pode ter receita com
produtos, receitas com serviços, receita com. Enfim, você pode quebrar de várias maneiras essas receitas, né? Receita com reembolsos, enfim. Existem N jeitos de você ganhar dinheiro ou perder dinheiro numa operação, né? Mas no fim das contas, o que a gente tem é o grupo sintético, né? Que sintetiza os grandes grupos ali. Dentro desse grupo sintético, a gente tem um grupo analítico. Então, são esses. Dentro de receita operacional, a gente tem receita com produto e serviço. Essas são duas análises que a gente pode fazer. E a gente também tem as subcontas, que são mais detalhadas ainda. Então, no nosso caso aqui de uma empresa de consultoria que também vende alguns produtos, receita de venda de produtos, ela pode vir de manuais prontos, e receita de serviços vem de três serviços em específicos. Uma consultoria de qualidade, uma consultoria em processos e uma assessoria em qualidade. Né? Então, a consultoria é só o trabalho de fazer a implementação do projeto. A consultoria em processos é a mesma coisa, de mapear e sugerir otimizações. E essa assessoria em qualidade seria uma assessoria de acompanhamento mês a mês. Né? Então aqui a gente tem os três níveis assim do plano de contas, né? O sintético, que é, beleza, tudo isso aqui é receita operacional, mas dentro de receita operacional, o que, que a gente tem? Receita com produto, receita com serviço, que aí é o nível analítico, e depois vem as subcontas, né? Que é que dentro dessas receitas com produtos e receitas com serviços, como é que eu ganho dinheiro? Então a subconta de manuais, subconta de consultoria e tudo mais. Então a gente vai quebrando em níveis, porque a gente sabe que essa análise de níveis no futuro vai facilitar a gente tomar melhores decisões. Um ponto importante aqui que você como consultor tem que sempre estar pensando em fazer é o teu trabalho como consultoria, principalmente nessa hora de organizar esse grupo de contas, né? Ele vai passar muito por pegar vários inputs das pessoas, dos analistas financeiros e também de algumas áreas, gestores e tudo mais, e traduzir isso em informações úteis, né? Então, às vezes é melhor começar com uma estrutura bem mais simplificada do que, então, aqui, por exemplo, receita de venda de produtos. Eu poderia ter manuais prontos, apostilas prontas, checklists prontos, ou eu poderia consolidar tudo em um produto só, tipo, produtos prontos, né? E depois as consultorias, que são os serviços, eles estarem quebrados. Então, tem que entender um pouco o que aquela decisão vai servir no futuro, né? Então, se a maior dor do gestor financeiro hoje em dia é não entender de onde vem mais receita, por exemplo, seria importante quebrar mais as receitinhas em subcontas serviço a serviço, produto a produto. No caso dessa consultoria aqui de estudo de caso, mas vai que é uma padaria, por exemplo. Se você quebrar produto a produto, pode ficar muito complexo. Então, talvez seja melhor receita de venda de produtos. Aí botar por setores, por exemplo. Então, mercearia, padaria, confeitaria. Ou se tiver um produto que já é sabido que é top of mind e top of sales, você botar ele quebrado, enfim. Acho que parte do trabalho da organização também é entender o que precisa ser simples para você não perder tempo com isso. Então, impostos, por exemplo, você pode simplificar. Você pode só botar imposto e pronto. Essa linha de imposto, investimento também. Investimento e pronto. Despesa com tecnologia, despesa com RH, despesa de marketing. Não precisa quebrar entre quanto eu gastei no outdoor, quanto eu gastei em panfleto. Pode simplificar entre tipo anúncio online e anúncio offline. Mas é entender qual é o ponto que vai ser mais utilizado para aquilo, tá? Então é muito importante essa estrutura da organização dos dados, ela servir como agente para tomada de decisão. E aí o que vai ser importante para o gestor tomar a decisão vai ser muito dos papos que você vai ter com ele ali na sua consultoria nessa hora de estruturar esse plano, tá? No geral, uma pergunta boa é sempre começar, beleza, o que você mais tem sentido dificuldade aqui, né? É tentar aquelas perguntas de descobrir dor, principalmente. Então, é ouvir todas as reclamações dele e tentar buscar caminhos de resolver isso. Geralmente, a dor vai estar relacionada eu gasto eu ganho muito dinheiro, mas eu gasto muito, eu não sei quanto eu faturo todo mês, eu não sei quanto eu lucro todo mês. É sempre algo bem abstrato, assim, né? Beleza, então, ok. Se a pessoa não sabe quanto ela.
tô sempre meu banco tá sempre no vermelho. Isso é um caso que acontece bastante. Ah, chega o final do mês eu tô sempre no vermelho. Tipo, eu vendi um monte de coisa, fiz um monte de coisa, mas eu tô sempre no vermelho. Com certeza tem um problema de fluxo de caixa aí. Muito provavelmente dado a desorganização. Então, de não entender quando essas saídas e essas entradas acontecem, é, acontece isso de chegar no fim do mês e não ter dinheiro. E aí o trabalho do consultor, né, o seu trabalho, ele é justamente, beleza. Isso pode acontecer por quê? Porque as receitas estão mal categorizadas, a gente está gastando muito dinheiro num produto, ou vendendo um produto, ou vendendo um serviço que custa muito caro por operação. Então tem que entender muito bem. Vamos dizer aqui que essa empresa aqui, do estudo de casa, ela não sabia de onde vinha uma parte da fonte de receita, né? Eles gastavam muito dinheiro com consultorias e aí eles queriam entender mais ou menos o que estava acontecendo, enfim, quanto essa consultoria estava rendendo, né? Então aqui eu fiz aqui até uns lançamentos, né? E aí na nossa planilha você pode inserir com lançamento a lançamento, né? E aí você pode botar todas as informações e tudo mais, escolher o plano de contas, enfim. E pode cadastrar notas fiscais também, né? Então é meio que é o dia a dia. Isso aqui é o dia a dia e é muito importante que tem empresa que lança todo dia, né? No fim do dia, no começo do dia, tem empresa que lança os dados do dia anterior. Mas é importante ter uma rotina, criar um processo de lançar esses dados de receita e despesa na planilha. Pode ser semanal, pode ser diário, pode ser a cada 2 dias, pode ser nas quartas e sextas ou só nas segundas e quartas, enfim. Mas tem que ter um processo para botar os dados aqui de entradas e saídas, tá? Isso é uma coisa que você tem que insistir quando implementar essa planilha em algum negócio. Por exemplo, de tipo, não, a gente precisa ter esse processo de registro. E o processo de registro é isso, é separar uma janela de tempo e botar dado a dado, porque é esses dados que vão dizer. Então, nesse exemplo aqui, vamos dizer que tivesse cheio aqui de lançamentos, né? Aí o gestor quer saber, como é que tá qual meus produtos que mais trazem dinheiro, né? E aí você consegue ver aqui que receita com produto, que é a venda do manual, trouxe R$ 1.200. O manual custa 50, né? Deixa eu ver aqui quanto eu botei de exemplo. 150. Então, o manual custa 150. Então, ele ganha no volume, né? A gente, às vezes, pode perder um pouco a noção. Isso acontece bastante com gestores. Eles perdem um pouco a noção do... Beleza, quanto eu estou vendendo, principalmente desses produtos de ticket mais baixo, né? E aí, se você está vendendo uma consultoria por mês, que é um ticket mais alto, aqui, a consultoria em qualidade, a gente vendeu um serviço desse, deu R$ 1.000. É um serviço que custa bem mais caro para a empresa. Enquanto isso, só de manual, que é um produto que já está pronto, só vender, foi 1.200. Então, esse tipo de insight, por exemplo, de estamos fechando pouco um serviço que onera muita gente, mas estamos fechando muito no volume, um serviço que traz uma receita relevante para a gente e não tem quase custo, é um insight que você só teria se esses dados estivessem dessa forma organizados, entendeu? Então, esse pequeno passo que a gente teve aqui no plano de contas, de entender mais ou menos como é que funcionam os lançamentos de uma empresa, como é que funcionam as movimentações e como as próprias áreas ali têm esse entendimento, como o próprio negócio tem esse entendimento, e toda essa estruturação ajuda a gente a tomar decisões do tipo, beleza, eu tenho um serviço que eu vendo um por mês e me traz R$ 1.000. E eu tenho um produto de ticket baixo que não me onera em nada porque já está pronto e me faz 1.200. Se eu tivesse que cancelar alguma coisa, por exemplo, o que eu faria? Como uma empresa de consultoria, talvez fosse muito claro pra gente. Não, vamos parar de vender essa parada, com certeza tá dando problema, vende pouco, enfim. Mas quando o dado tá consolidado, a gente consegue tomar uma decisão muito melhor, entendeu? Então eu acho que esse é o grande, pra mim esse é o grande insight que a gente tem e tudo começa com a estruturação do plano de contas. Então o que eu acho é que é o primeiro passo, assim, né? Eu acho que toda pergunta que a gente tem que fazer, tem que tentar entender qual é a dor. A dor sempre vai chegar de modo abstrato, então a dor sempre vai chegar, eu tenho um problema muito grande com chegar no fim do mês e não ter dinheiro. Eu tenho um problema muito grande de fazer as coisas e não fazer muito um serviço, ficar cansado e eu não sei quanto esse serviço me rende. Eu vendo vários desses manuais no mês, mas eu não sei o quanto isso significa. E aí você
operacionaliza, né? Você categoriza, sempre naquela lógica dos 3 níveis. O sintético, que é esse mais geral, o analítico, que são esses grandes grupos de conta, e depois as subcontas, que é quando você vai no detalhe. E é nesse nível de detalhe que você vai botar muito mais você vai muito mais tentar entender a dor ali, tá? Lembrando que eu pelo menos sou um defensor. Em serviço isso acontece menos, mas em produto, se você botar produto a produto, pode ser muito complexo. Então, eu tentaria organizar essas vendas de produtos em grandes categorias de subconta também, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado um pouco desse estudo de caso de hoje, né? Espero que tenha ficado um pouco mais claro de como pensar planos de conta e qual o objetivo do plano de conta, que é essa organização, que é deixar tudo mais fácil de você entender, enfim, deixar mostrar uma fotografia. Novamente, eu usei a planilha de fluxo de caixa aqui para fazer essa rápida explicação. Você pode usar outras planilhas nossas, né? Tem a controle financeiro completo também, que também serve para isso. Também vai ter um plano de contas para você analisar as finanças do negócio. Mas no fundo, todas elas servem para organizar e categorizar as informações. Essa é a cabeça que você tem que ter quando você vender esse serviço, quando você aplicar esse serviço. Estou categorizando e organizando informações que estão soltas. Essa organização e essa categorização vai me ajudar a tomar decisões melhores, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Essa série é semanal, toda semana a gente traz um estudo de caso novo. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de conteúdo, só comentar aqui nesse vídeo ou mandar um e-mail para a gente em contato@luz.vc e te espero semana que vem em mais um estudo de caso. Um bom dia para você e um bom trabalho.